A porta da velha casa de pedra em Vila Real rangeu como se gritasse depois de 10 anos de silêncio. Tomás, agora com 28 anos, parou no limiar com a mala na mão e o coração a bater tão alto que quase abafava o vento frio de trás dos montes. O tio António, de costas, limpava a lareira com movimentos bruscos, sem se virar. Então voltaste. A voz do tio era seca, cortante como a faca que usava para cortar o presunto. Não era uma pergunta. Era uma acusação. Tomás engoliu em seco. Há 10 anos, naquela mesma sala, António o tinha expulsado aos gritos, chamando de vergonha, de aberração, de doença que sujava o nome da família. Aos 18 anos, Tomás fugira para Lisboa com nada além da roupa do corpo e uma promessa silenciosa: nunca mais voltaria. Mas voltava agora. E não voltava sozinho. Voltei, sim. A voz de Tomás saiu firme, mais firme do que sentia. E trouxe alguém que preciso que conheças. António virou-se devagar. Os olhos, outrora ferozes, estavam agora cansados, fundos, marcados por rugas que pareciam sulcos de arrependimento. Ainda assim, o orgulho antigo endurecia-lhe o maxilar. Alguém, repetiu, com desdém. Não me digas que é mais uma das tuas loucuras. Tomás sentiu o sangue subir-lhe às faces, mas conteve-se. Não era por ele que voltara. Era por ela. Pela mãe que morrera há 3 meses, deixando uma carta que ele só tivera coragem de abrir na semana passada. Uma carta que mudava tudo. É o Miguel, disse Tomás, abrindo a porta de par em par. O meu marido. Miguel entrou devagar, alto, sereno, com um sorriso educado que não chegava aos olhos. Vestia um casaco azul escuro que realçava a calma que Tomás tanto admirava nele. Cumprimentou com a cabeça. Boa tarde, Sr. António. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia possível cortá-lo com a mesma faca do presunto. António olhou de um para o outro, como se tentasse perceber se era brincadeira ou pesadelo. Depois riu-se. Um riso curto, amargo, sem humor. Marido, repetiu, como se a palavra fosse veneno na boca. Casaste com um homem. E tens a lata de trazer isso para dentro da minha casa. Tomás deu um passo em frente. Esta também era a casa da minha mãe. E ela pediu-me, antes de morrer, que voltasse. Que tentasse consertar. António empalideceu. A menção à irmã falecida atingiu-o como um soco. Baixou os olhos para as cinzas da lareira. Ela não sabia, murmurou. A tua mãe nunca soube o que tu eras. Sabia, corrigiu Tomás, a voz tremendo pela primeira vez. Sabia tudo. E amava-me na mesma. Escreveu-me uma carta. Quer que eu leia? António não respondeu. Apenas virou-lhe as costas outra vez, como se assim pudesse apagar a presença dos 2 homens à sua frente. Na cozinha, o relógio de parede marcava as 6 da tarde. Miguel pousou a mão no ombro de Tomás, um toque leve, mas suficiente para lembrar-lhe que não estava sozinho. Tomás respirou fundo. A batalha mal começara. Naquela noite, enquanto António se fechava no quarto sem jantar, Tomás e Miguel arrumaram as malas no antigo quarto de Tomás. As paredes ainda tinham os pôsteres desbotados de futebol que ele colara aos 15 anos, tentando desesperadamente parecer normal. Miguel observava em silêncio. Achas que ele vai mudar? Perguntou Miguel, baixinho. Tomás sentou-se na cama estreita, o mesmo lugar onde chorara escondido depois de ser apanhado a beijar o vizinho Rui. Não sei, admitiu. Mas a carta da mãe ela diz que o tio está doente. Muito doente. Cancro. E que o maior arrependimento dele foi ter-me expulsado. Que passa noites a chorar sozinho. Miguel sentou-se ao lado dele, então viemos para ficar. Tomás assentiu. Pelo menos até ele nos ouvir. Ou até o fim. Lá fora, o vento uivava entre os pinheiros. Dentro do quarto, os 2 homens abraçaram-se em silêncio, sabendo que os próximos dias seriam um campo minado de memórias, orgulho e verdades há muito enterradas. No corredor, António escutava atrás da porta. Uma lágrima solitária escorreu-lhe pelo rosto enrugado. Não sabia se era de raiva ou de saudade. Na manhã seguinte, o cheiro a café e pão quente enchia a casa. Tomás acordou com o coração apertado,
Era a primeira vez em 10 anos que sentia aquele aroma de infância. Desceu as escadas devagar, Miguel logo atrás. António já estava à mesa, de jornal aberto, mas os olhos não liam. Quando os viu entrar, dobrou o jornal com ruído seco. Sentem-se, disse, sem olhar para eles. Comam. Era o mais próximo de uma trégua a que conseguiria oferecer. Tomás e Miguel obedeceram. O silêncio era cortado apenas pelo som das colheres nas chávenas. Então, começou António, por fim. Casados. Há quanto tempo? 3 anos, respondeu Miguel, calmamente. Civilmente, em Lisboa. Depois fizemos uma cerimónia só para amigos. António grunhiu qualquer coisa inaudível. E tu, Tomás, o que fazes da vida agora? Além disso. Tomás respirou fundo. Era agora. Sou médico. Especialista em oncologia. O garfo de António parou a meio caminho da boca. Os olhos arregalaram-se. Oncologia, repetiu, voz rouca. Sim. Trabalho no IPO de Lisboa. E vim porque a mãe me contou que foste diagnosticado com cancro do pâncreas. Em fase avançada. António baixou o garfo devagar. O rosto endureceu. Não preciso da tua pena. Não é pena, disse Tomás, firme. É família. E sou melhor no que faço. Posso ajudar-te. Há ensaios clínicos novos, imunoterapia, opções que talvez o teu médico aqui não conheça. António riu-se de novo, mas desta vez o riso soava oco. Queres tratar o tio que te chamou aberração? Que te pôs na rua? Tomás sentiu Miguel apertar-lhe a mão por baixo da mesa. Quer tratar o tio que criou a minha mãe quando os avós morreram? Que me levou à escola todos os dias? Que me ensinou a andar de bicicleta? Esse tio ainda está aí, algures. E eu não vim para julgar. Vim para salvar o que resta. Os olhos de António brilharam, mas ele virou a cara. Tarde demais, murmurou. Para tudo. O resto do pequeno almoço decorreu em silêncio. Depois, António levantou-se bruscamente e saiu para o quintal, onde começou a cortar lenha com raiva, como se cada golpe fosse contra o destino. Miguel ajudou Tomás a lavar a louça. Achas que ele vai aceitar ajuda? Perguntou. Vai, respondeu Tomás. Porque no fundo tem medo de morrer sozinho. E agora sabe que a irmã morreu a pedir-me que voltasse. Naquele dia, Tomás ligou para o hospital de Vila Real e pediu o processo clínico do tio. Quando chegou, à tarde, sentou-se na sala com os papéis espalhados. O prognóstico era sombrio, meses, talvez menos. Quando António voltou do quintal, suado e ofegante, encontrou Tomás de cabeça baixa sobre os relatórios. Então, perguntou, voz desafiadora. Vou morrer. Tomás ergueu os olhos. Sem tratamento agressivo, sim. Mas há uma hipótese. Um protocolo experimental em Lisboa. Precisamos de te levar para lá urgentemente. António sentou-se pesadamente na cadeira. E tu farias isso por mim? Depois de tudo. Tomás aproximou-se. Eu faço isso porque te amo, tio. Apesar de tudo. Porque a mãe me ensinou que família não se escolhe, mas perdoa-se. António cobriu o rosto com as mãos. Pela primeira vez em 10 anos, chorou como criança. Lá fora, o sol de inverno iluminava os vinhedos despidos. Dentro, 3 homens começavam, aos poucos, a reconstruir o que o ódio tinha destruído. 2 semanas depois, estavam em Lisboa. António instalado num apartamento pequeno que Tomás alugara perto do hospital. As sessões de quimioterapia começaram quase imediatamente. O homem forte de Trás-os-Montes se encolhia a olhos vistos, perdia cabelo, peso, orgulho. Tomás acompanhava todas as consultas. Miguel ficava em casa a preparar sopas leves e a tentar arrancar um sorriso ao sogro postiço. Uma tarde, depois de uma sessão particularmente dura, António pediu para falar a sós com Tomás. Quero pedir-te desculpa, disse, voz fraca, deitado na cama do hospital. Por tudo. Por te ter magoado tanto. Tomás segurou-lhe a mão ossuda. Já passou. Não passou.
Eu destruí-te a juventude. Obriguei-te a esconder quem eras. E tu voltaste para me salvar. Tomás sentiu as lágrimas subirem. Eu também errei. Fugir sem explicar. Deixar a mãe sozinha com a dor dos dois. António abanou a cabeça. Ela nunca me perdoou. Sabia de tudo, sim. Guardou o teu segredo até ao fim. E no último mês pedia por ti todos os dias. Os dois choraram em silêncio. Quando Miguel entrou, encontrou-os de mãos dadas. Sorriu com discrição e saiu, dando-lhes espaço. Mas nem tudo era reconciliação. Em Vila Real, os rumores corriam. A prima Lúcia, filha de uma tia falecida, espalhava que Tomás trouxera o amante e que António se vendera aos pecados da cidade grande. Telefonemas anónimos chegavam à casa antiga, insultos, ameaças veladas. Uma noite, Tomás recebeu uma mensagem de um número desconhecido, uma fotografia antiga dele aos 18 anos, beijando Rui, o vizinho. A mesma foto que António encontrara há 10 anos e que usara para o expulsar. A mensagem dizia: ainda temos isto. Cuidado. Tomás gelou. Alguém guardara à prova todos estes anos. Alguém queria destruir a frágil paz que começavam a construir. Contou a Miguel. Os dois decidiram investigar. Descobriram que o número pertencia a Rui, o antigo namorado de Tomás, agora casado, com filhos, e cheio de ódio reprimido contra o homem que lhe destruíra a vida ao ser descoberto. Rui queria vingança. Queria expor Tomás publicamente, humilhá-lo como se sentira humilhado. A tensão cresceu. Tomás começou a ter pesadelos. Miguel, sempre sereno, tornou-se protetor ao extremo. António, ao saber, enfureceu-se como não fazia há meses. Esse canalha não toca num cabelo teu, jurou. Eu próprio acabo com ele. Era a primeira vez que António defendia abertamente o sobrinho. Algo mudara irreversivelmente. Decidiram enfrentar Rui. Marcaram um encontro num café neutro em Vila Real, quando voltassem para uma consulta de acompanhamento. O confronto foi tenso. Rui, mais velho, amargurado, acusou Tomás de ter fugido e deixado a vergonha toda para ele. Tomás respondeu com calma: eu era miúdo, Rui. Tinha medo. Tu também tinhas. Podíamos ter assumido juntos, mas escolheste o armário. Respeito isso. Mas não aceito que tentes destruir-me agora. António, surpreendentemente, interveio. Se voltas a ameaçar o meu sobrinho ou o marido dele, eu próprio vou à polícia com tudo o que sei sobre ti. E sei muito, Rui. Lembra-te. Rui empalideceu. A ameaça de um homem que outrora fora a autoridade moral da terra pesava. Saiu sem mais uma palavra. Apagou a fotografia. O perigo passou. Na viagem de regresso a Lisboa, António olhou pela janela do comboio. Sabes, Tomás, sempre tive medo que fosses fraco por seres assim. Mas és o mais forte de todos nós. Tomás sorriu, emocionado. Aprendi a ser forte porque não tinha escolha. Miguel apertou-lhe a mão. António, do outro lado do corredor, fez algo inesperado, estendeu a sua e pousou-a sobre as deles. 3 mãos unidas. Um círculo finalmente fechado. Os meses seguintes foram de luta, mas também de milagres pequenos. O tratamento experimental começou a dar sinais positivos. Os marcadores tumorais desciam. António ganhava algum peso, algum humor. Uma tarde, pediu a Tomás e Miguel para o levarem ao Jardim da Estrela. Queria ver as árvores que plantara com a irmã quando eram novos. Sentados num banco, António falou como nunca. Sabem, eu também amei um homem, uma vez. Tomás e Miguel trocaram um olhar de espanto. Quando tinha 20 e poucos anos. Chamava-se Manuel. Era pescador na Póvoa. Nos encontrávamos em segredo. Eu tinha tanto medo que um dia o meu pai descobrisse. Quando ele morreu no mar, eu enterrei tudo. Casei com a vossa tia para parecer normal. E quando descobri que tu, Tomás, eras como eu tinha sido, tive pânico. Achei que eras o castigo pelos meus pecados. Tomás sentiu o coração partir-se. Tio, nunca soubeste o quanto te compreendia. António chorou baixinho.
Perdi o Manuel. Não queria perder-te também. Mas perdi na mesma. Por cobardia. Miguel, com voz suave, agora estamos aqui. Não perdeu ninguém. António sorriu, um sorriso verdadeiro, pela primeira vez. Tenho 2 filhos agora. Tarde, mas tenho. A palavra filhos ficou no ar como uma bênção. Semanas depois, António recebeu alta parcial. Podia voltar a Vila Real, com tratamentos de manutenção. A casa antiga foi restaurada. Tomás e Miguel decidiram passar fins de semana prolongados lá. António aprendeu a cozinhar para 3. Aos domingos, iam os 3 à missa, não por devoção, mas porque António queria mostrar ao povo que o sobrinho e o genro eram bem-vindos. Os olhares de reprovação ainda existiam, mas diminuíam. O respeito pelo velho António falava mais alto. Uma noite, António chamou Tomás ao quintal. Quero fazer uma coisa, disse. Quero organizar uma festa. Aqui. Para celebrar que ainda estou vivo. E para apresentar oficialmente o Miguel à família que resta. Aceitas? Tomás abraçou com força. Claro que aceito. A festa foi marcada para o verão. Convites discretos foram enviados. Alguns primos recusaram. Outros, curiosos, aceitaram. Na véspera, porém, chegou uma carta anônima, ameaças de boicote, de protesto à porta. Alguém não queria que a desordem fosse celebrada. Tomás hesitou. Miguel insistiu. Fazemos a festa na mesma. Mostramos que o amor vence o medo. António, com uma energia que ninguém esperava, respondeu. Que venham. Eu próprio abro a porta e digo-lhes o que penso. O dia chegou quente e claro. A casa encheu-se de flores. Mesa posta no quintal, sob a pergola de videira. Às 5 da tarde, os primeiros convidados chegaram. Alguns olhares curiosos sobre Miguel. Cumprimentos educados. Às 6, um pequeno grupo de 5 pessoas apareceu à porta com cartazes, família tradicional, Deus fez Adão e Eva. Gritavam insultos. António saiu calmamente, sem bastão, sem raiva visível. Boa tarde, disse alto. Esta é a minha casa. O meu sobrinho e o marido dele são a minha família. Se não respeitam, por favor vão embora. Se quiserem entrar e comer um bolo e beber um vinho, são bem-vindos. Mas sem ódio. Uma mulher mais velha, vizinha antiga, baixou o cartaz. António, sempre foste homem de palavra. Se dizes que eles são família, então são. Entrou. Outros seguiram. Os restantes foram-se embora, murmurando. A festa continuou. Música suave, risos, crianças a correr. Alguém pediu a Tomás e Miguel para dançar. Eles dançaram, de mãos dadas, sob os olhares que passaram de curiosos a ternos. António, sentado numa cadeira, observava com olhos marejados. Naquele momento, soube que valera a pena cada dia de luta. O outono trouxe más notícias. Apesar da resposta inicial, o cancro voltou agressivo. Metástases no fígado. Os médicos deram semanas. António recusou mais quimioterapia. Quero qualidade, não quantidade, disse. Quero morrer em casa. Tomás, destroçado, aceitou. Organizaram os cuidados paliativos em Vila Real. Miguel transformou-se em enfermeiro dedicado. Tomás dividia-se entre o Hospital de Lisboa e a casa do tio. As noites eram longas. António pedia muitas vezes que lessem para ele. Tomás lia poemas de Sofia de Melo Brainer, Miguel cantava fados baixinho. Uma noite, António chamou apenas Tomás. Quero contar-te o resto, sussurrou. Sobre o Manuel. Contou tudo, os encontros escondidos na praia, as promessas nunca cumpridas, o dia em que o barco de Manuel não voltou. Guardei uma carta dele. Durante 50 anos. Está na gaveta do meu quarto, dentro da Bíblia. Tomás prometeu guardar o segredo. No dia seguinte, António pediu para ver o mar uma última vez. Levaram-no à póvoa de Varzim. Sentado na cadeira de rodas, olhou o horizonte.
Ele está ali, disse, sorrindo. Finalmente vou ter com ele. Tomás chorava em silêncio. Miguel segurava-lhe a mão. Na volta, António dormiu grande parte do caminho. Acordou em casa, pediu para ser levado ao quarto. Chamou os dois. Quero que fiquem com a casa. As vinhas. Tudo. E que vivam aqui. Sem medo. Como eu nunca consegui. Tomás protestou. Não, tio. Vamos vender e... Não, cortou António, com uma força surpreendente. Quero que esta casa deixe de ser lugar de segredos. Quero que seja lugar de amor. O vosso amor. Miguel beijou-lhe a testa. Prometemos. António sorriu. E quero que me enterrem ao lado da vossa mãe. E que ponham no meu túmulo apenas o meu nome. E a data. Nada mais. Porque finalmente estou em paz. Na última noite, António pediu que abrissem a janela. Queria ouvir os grilos. Tomás e Miguel sentaram-se um de cada lado da cama. António pegou nas mãos de ambos. Vocês salvaram-me, murmurou. Não do cancro. Salvavam-me da solidão. Do ódio que eu próprio criei. As lágrimas corriam livres pelos três rostos. Eu amo-vos, disse António, pela primeira vez. Também te amamos, responderam em uníssono. António fechou os olhos. O peito subiu uma última vez. E parou. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de tudo o que finalmente tinham dito. O funeral foi simples, como António quisera. Poucas pessoas, mas as certas. Os vizinhos que tinham entrado na festa. A prima Lúcia, arrependida, chorando copiosamente. No cemitério, sob um céu de novembro cinzento, Tomás e Miguel colocaram uma única rosa branca na campa. Depois, voltaram à casa. Durante semanas, arrumaram papéis, recordações. Encontraram a carta de Manuel, amarelada, dentro da Bíblia. Tomás leu-a em voz alta para Miguel, sob a mesma pergola onde dançaram. Ele amava-o tanto, disse Tomás, voz embargada. E nunca pôde dizer. Miguel abraçou-o. Mas nós podemos. Todos os dias. Decidiram ficar. Tomás pediu transferência para o hospital de Vila Real, Miguel abriu um pequeno ateliê de arquitetura na cidade. A casa foi renovada com cuidado, mantiveram as pedras antigas, mas abriram janelas maiores, deixaram entrar luz. No primeiro aniversário da morte de António, organizaram uma homenagem, convidaram amigos de Lisboa, os vizinhos que tinham mudado de ideias, jovens da região que precisavam de um espaço seguro. Transformaram o quintal numa tertúlia mensal, histórias, música, conversas sobre amor, identidade, coragem. Chamaram-lhe Noite do António. Anos depois, um rapaz de 16 anos, expulso de casa por ser gay, bateu à porta. Tomás e Miguel acolheram-no. Deram-lhe quarto, comida, apoio. A casa que outrora fora lugar de expulsão tornou-se refúgio. Uma noite, já com o rapaz a dormir, Tomás e Miguel sentaram-se na varanda com vista para o Douro, como na imagem que imaginavam para o póster da sua própria história. Conseguimos, disse Tomás. Cumprimos a promessa. Miguel beijou-o suavemente. Ele estaria orgulhoso. No céu, as estrelas brilhavam mais do que nunca. E algures, António e Manuel, finalmente juntos, sorriam. O amor, afinal, não conhece tempo nem preconceito. Apenas coragem de ser dito. E naquela casa de pedra em Trás-os-Montes, o amor foi dito em voz alta, todos os dias, para sempre.